Olá, pessoal. Vamos retomar aqui o estudo sobre os atos processuais, retomando especificamente do negócio jurídico processual. O negócio jurídico processual, a regulamentação do negócio jurídico processual, é um instituto novo dentro do processo civil, no CPC, e até, de certa forma, bem festejado. Por quê? Porque o negócio jurídico processual, ele dá margem para as partes do processo negociarem as etapas, como o processo vai se desenvolver. Então, os atos jurídicos ao longo do processo, eles podem ser modificados, né? A ordem, a forma pode ser modificada, os prazos, etc., em virtude desse acordo de vontade entre as partes. Então, de certa forma, o negócio jurídico processual ele é muito bem visto dentro do processo civil, né? Os doutrinadores, porque, de certa forma, ele dá uma maior, diríamos assim, democracia, né? Para as pessoas, para as partes, autor e réu, para negociarem como o processo ele vai se desenvolver de acordo com as necessidades de cada caso concreto. O processo, ele, de acordo com a lei, né, no procedimento comum, que é o que a gente está estudando ao longo desse semestre, o processo ele segue um rito, uma ordem legal. Mas, através desse negócio jurídico processual, as partes podem vir a modificar esse caminho que o processo vai seguir. Peraí, será que é necessária essa etapa para a gente? Podemos pular para outra? Podemos organizar isso? Podemos acelerar? Podemos retardar? Essa é a ideia do negócio jurídico processual. O negócio jurídico processual, então, por esse ponto de vista, ele acaba dando essa flexibilidade, essa autonomia da vontade das partes. Porém, para que o negócio jurídico processual venha a acontecer, existem regras, né? Existem requisitos. Não é de qualquer forma, não é em qualquer situação que ele pode acontecer e nem com qualquer pessoa envolvida, ok? A partir de agora a gente vai ler o artigo 190 e a gente vai tentar enxergar, compreender quando é que é possível, quais são os requisitos necessários, qual o papel do juiz nesse negócio jurídico processual. Olha o que é que diz o artigo 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. Primeiramente, para que ocorra, para que seja possível um negócio jurídico processual, ou seja, para que as partes possam modificar as regras do processo, primeiro ponto, tem que se tratar aquele processo de um processo onde se discute direitos que possam sofrer autocomposição. Se eu quero alterar as regras do processo, eu quero fazer um acordo sobre as regras do processo, então nada mais justo do que esse processo, né, ele ter direitos que possam ser negociados, direitos que admitam autocomposição. Então, essa é a primeira importante ressalva que a gente tem que observar. Notem que a lei fala em direitos que admitem autocomposição. Não fala em direito disponível e direito indisponível, porque há sim diferenças de conceitos. Vocês lembram que os direitos disponíveis são aqueles direitos que as partes podem abrir mão, que as partes podem negociar, né? Essa é a ideia do direito disponível. Principal exemplo de direito disponível, direito de crédito. O credor, ele pode, se quiser cobrar, ele pode perdoar o débito, ele pode negociar o débito. Então, isso é um direito disponível, que dá mais ampla possibilidade de negociação do direito pela parte. Já um direito indisponível é aquele em que a parte ela não pode simplesmente abrir mão do seu direito, porque geralmente são direitos que envolvem valores de aspectos da vida de maiores valores, né, em que o Estado busca dar uma proteção maior. Um exemplo de um direito indisponível. Exemplos de direitos indisponíveis. Um exemplo, por exemplo, alimentos. Alimentos é um direito. Direito a receber alimentos é um direito indisponível. Em que sentido? O indivíduo ele não abre mão do seu direito. Ele não pode renunciar ao direito a alimentos. Ele pode até não exercer aquele direito. Pode até não ir atrás de exercer o direito, mas ele simplesmente não tem como fazer uma renúncia do direito aos alimentos. Né? Então, isso é uma situação peculiar. Outra situação, direito à filiação, direito à paternidade.
Não tem como você renunciar o fato de você ser pai. Isso é um direito que não se renuncia, né? Então, existem alguns direitos, uma gama de direitos, que são direitos ligados à personalidade do indivíduo, né? Que são direitos indisponíveis. Isso significa que são direitos irrenunciáveis. Ninguém renuncia a um direito indisponível. Mas alguns direitos indisponíveis, eles podem sim ser negociados. Eles admitem autocomposição. Os próprios alimentos que a gente acabou de falar é um direito que admite uma autocomposição. Como assim? Quando alguém pede alimentos a outrem, né, ele pode negociar valor, pode negociar forma de pagamento, pode negociar dia de pagamento, enfim, há uma possibilidade de negociação. Ele só não pode renunciar ao direito de alimentos. Aquela renúncia não tem validade jurídica, mas negociar ele pode. Então, por mais que os alimentos sejam um direito indisponível, admite a autocomposição. Então, se for um processo que trata, por exemplo, sobre alimentos, apesar de ser um direito indisponível, admite sim a autocomposição. Se admite a autocomposição, pode sim ser feito o negócio jurídico processual. Ora, já quando o direito ele não admite a autocomposição, o direito, por exemplo, uma filiação, por exemplo, não tem como você negociar a própria filiação. Eu sou filho, mas só sou filho a partir de tal data. Eu só sou filho assim. Não tem como se negociar isso. Se aquele direito não admite uma autocomposição, você não tem como naquele momento fazer um negócio jurídico processual para alterar as regras daquele processo. Então, é um ponto, o primeiro ponto que a gente tem que ter muita atenção no negócio jurídico processual. Segundo ponto é que para realizar um negócio jurídico processual, as partes elas têm que ser plenamente capazes, ou seja, maiores de 18 anos, com plenitude de saúde mental, com plena capacidade de se manifestar de maneira válida. Partes que sejam incapazes, elas não podem fazer negócio jurídico processual. Aqui tem que fazer uma ressalva quanto a essa questão. Fred Didier, por exemplo, quando ele vai falar sobre isso, ele diz o seguinte: bem, imagina uma criança que é incapaz. Essa criança está representada no processo pela mãe. Então, essa mãe, representando a criança, poderia fazer esse negócio jurídico processual e isso supriria a incapacidade dela, supriria esse vício e o negócio jurídico processual seria válido. Em que pese, né, o posicionamento de Fred Didier, muitos autores eles não concordam com essa visão porque se a gente interpretar dessa forma, se esvaziaria por completo essa previsão da lei. Sabe por quê? Qual o processo em que um incapaz ele não vai ter representante ou assistente? Todos os processos que o incapaz fizer parte tem que ter o seu representante ou seu assistente. Então, para que serviria essa previsão aqui ao exigir que as partes têm que ser capazes para celebrar o contrato? Então, se a parte é incapaz, a lógica pela redação da lei, pela clara redação da lei, é que se a parte for incapaz, ela não pode realizar esse negócio jurídico processual. A gente tem que ficar atento a esse detalhe. Certo, Jânio? E o que é que pode ser negociado dentro do processo? Olha aí, ó. Estipular mudanças no procedimento para ajustá-las às especificidades de da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. Pode criar um negócio jurídico processual para alterar a competência relativa? Pode. Pode ser feito um negócio jurídico processual para alterar tipos de prova que pode ser utilizado naquele processo, limitar algumas provas, pode. Para excluir, por exemplo, prova testemunhal, pode. Então, assim, as faculdades, os ônus, as etapas do processo, desde que não desvirtuem, que não impeçam a boa-fé, que não impeçam o contraditório, que não violem o devido processo legal, podem ser alteradas, podem ser adequadas de acordo com as especificidades do processo. E outra coisa, o negócio jurídico processual, como está dizendo a lei aí, pode ser celebrado antes do processo existir, através, obviamente, de um contrato escrito, de um instrumento escrito, onde as partes formalizam esse negócio, ou durante o processo. Já iniciou o processo, as partes querem
lá na audiência de mediação, conciliação, por exemplo, as partes não chegaram a um acordo quanto ao direito material, mas chegaram a acordo sobre as etapas do processo. Pode sim acontecer sem nenhum tipo de problema. Inclusive, né, antes mesmo do CPC, isso já acontecia por vezes. As partes na própria audiência de conciliação, por exemplo, não fechando um acordo, não tendo acordo, muitas vezes elas alteravam a regra do processo, uma ou outra regra do processo, através desse acordo. Então vamos dispensar a prova testemunhal, vamos pedir logo isso. Isso é comum, isso acontecia na prática, né? E agora a lei, o Código de Processo Civil reconhece essa possibilidade, regulamenta essa possibilidade e dá mais essa ferramenta às partes para poderem atuar de boa fé, de forma colaborativa, para o bom andamento do processo. Qual a participação do juiz em relação ao negócio jurídico processual? Vejamos o parágrafo 1 do artigo 190. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhe a aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Olha que coisa interessante. Feito um negócio jurídico processual, o juiz ele não precisa de homologação do juiz. Significa o quê? Significa que as partes fazendo o negócio já têm validade entre elas. O que o juiz pode fazer de ofício mesmo, ele mesmo já pode fazer isso por iniciativa própria, ou se uma das partes requerer, ele pode analisar o negócio jurídico processual para saber se aquele negócio jurídico ele é válido ou se ele tem invalidade, se ele tem algumas nulidades. Isso o juiz pode fazer. Fazer esse controle da validade. Quando é que o juiz ele recusa a aplicação do negócio? A lei está dizendo, somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão. Primeiro, nulidade. Algumas convenções que violam regras de ordem pública. Por exemplo, há no negócio jurídico uma inversão de competência absoluta. As partes querendo que sejam processados na Justiça Federal quando é caso de Justiça Estadual. Está violando regra de competência absoluta quanto à matéria. Então não pode, né? Isso aí vai ser invalidado, o juiz invalida isso. As partes, por exemplo, querendo tirar o direito de defesa do réu. Poxa, isso viola, né, o contraditório, ampla defesa. Isso viola um princípio constitucional. O juiz vai invalidar, né? Então, os casos de nulidade, situações onde há essa violação das normas de ordem pública. 2. Inserção abusiva em contrato de adesão. Contrato de adesão, conforme vocês devem ter visto lá em Direito Civil Contratos, o contrato de adesão é aquele em que uma das partes cria as cláusulas do contrato e ao outro só cabe aceitar ou não aquele contrato. Esse é o contrato de adesão. O próprio Código Civil já estabelece regras, né, algumas situações em que o contrato de adesão ele pode ser invalidado. Sempre que o contrato de adesão ele é posto com uma desvantagem para quem vai aderir, uma desvantagem substancial para quem está aderindo, quem não tem como negociar, aquela cláusula do contrato ela pode ser invalidada sim. E aí acontece, por exemplo, aqui também no negócio jurídico processual. Se o negócio jurídico processual era num contrato de adesão e isso veio para prejudicar a parte que aderiu ao contrato, aquele negócio jurídico processual vai e pode e deve ser invalidado pelo juiz. Ou, terminando o parágrafo único, ou em que alguma parte se encontra em manifesta situação de vulnerabilidade. Deixa eu dar um exemplo de situação de vulnerabilidade. Negócio jurídico processual ele vai versar sobre o quê? Sobre regras do processo. Quem é que tecnicamente entende de regras de processo? Quem entende é uma pessoa que tenha formação jurídica. É o juiz, é o promotor, é o advogado. Essas pessoas são as que tecnicamente entendem regras de processo. Imagine uma pessoa fazendo um negócio jurídico processual sem a consultoria, sem estar assistida de um advogado. Possivelmente, ela vai sofrer graves lesões, porque ela não conhece como é o processo. Então, ela vai estar aceitando modificações de algo que ela não conhece, não sabe como funciona. Então,
indício de vulnerabilidade, né? Indício de vulnerabilidade a inexistência de uma assessoria jurídica na hora de você fazer um negócio jurídico processual. Se você sofreu uma lesão por um negócio jurídico processual que você concordou sem ter o auxílio de um profissional do direito, você pode sim, né, esse negócio jurídico processual pode sim ser invalidado pelo juiz, sem sombra de dúvidas. A título de informação, eu coloquei aí para vocês também alguns enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis, FPPC, sobre a temática negócio jurídico processual. Conforme vocês estão vendo, são diversos enunciados, né, que têm valor acadêmico, né, valor doutrinário. O enunciado de um Fórum Permanente Processualista Civil, assim como o enunciado da Jornada de Direito Civil, são enunciados da doutrina, ou seja, são interpretações que a doutrina se reúne em um determinado momento para estudar o Código de Processo Civil, né, e criam esses enunciados que são orientações de interpretação dos artigos. Algumas observações que se fazem que isso serve sim como uma fonte de direito, como interpretação doutrinária. E aí, o Fórum Permanente Processualistas Civis criou diversos enunciados, como vocês estão vendo aí, que envolvem a temática de negócio jurídico processual. Eu vou ler aqui alguns para vocês, mas eu peço que vocês leiam todos, procurem na internet e leiam, porque são bem interessantes e vão ser importantes na formação de vocês. Por exemplo, olha o que é que diz o enunciado 6. O negócio jurídico processual, o negócio processual não pode afastar os deveres inerentes à boa-fé e à cooperação. Coisa óbvia, mas que eles acharam por bem ratificar isso. Você não pode criar um negócio jurídico processual que viola a boa-fé, viola a cooperação, que possibilite que as partes atuem de forma a desrespeitar o bom andamento do processo. Então, não faria sentido. O enunciado 20 diz: não são admitíveis os seguintes negócios bilaterais, dentre outros: acordo para modificação da competência absoluta, acordo para supressão da primeira instância. Já pensou? Não, eu não quero o meu processo em um juiz de uma vara comum, eu quero logo o meu processo diretamente no tribunal. Não dá, né? Isso seria uma violação de regra de competência absoluta, né? Então, a matéria para ser analisada pelo juiz de primeiro grau tem que ser lá. Você violaria o princípio do juiz natural, então não pode. Olha outro, enunciado 254. É inválida a convenção para excluir a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica. O artigo 178 do Código de Processo Civil vai trazer as hipóteses de intervenção do Ministério Público obrigatória. Por exemplo, é uma ação que envolve um direito, um interesse de um incapaz. O Ministério Público tem um dever de participar daquele processo, a obrigação legal de participar daquele processo. Ninguém pode fazer um negócio jurídico processual para impedir essa participação do Ministério Público. Isso que está dizendo esse enunciado 254. Outro interessante aqui, enunciado 392. As partes não podem estabelecer em convenção processual a vedação da participação do amicus curiae. Amicus curiae, conforme vocês lembram, é um amigo da corte. É um terceiro que vai atuar, vai intervir num processo para auxiliar, trazer uma opinião profissional sobre uma determinada temática relevante para auxiliar o juiz em sua decisão. Amigo da corte, como já diz o nome, ele auxilia a formação do convencimento do juiz. Então, não podem as partes buscar impedir que essa intervenção, porventura, venha a acontecer e que venha a auxiliar na decisão do juiz. E ler, por fim, aqui, o enunciado 17, falava da vulnerabilidade, conforme a gente falou aí no parágrafo 1. Há indício de vulnerabilidade quando a parte celebra acordo de procedimento sem assistência técnico-jurídica. Como é que você vai negociar as regras do processo se você não compreende as regras do processo? Eu peço para que vocês leiam os demais enunciados, porque esses enunciados eles trazem importantes colaborações nessa temática do negócio jurídico processual. Antecipando um pouco, a gente vai falar agora do calendário processual. Alguns autores dizem que o calendário processual é algo à parte do negócio jurídico processual, um pouco diferente. De fato é, por quê? No calendário jurídico processual,
No negócio jurídico processual, nós temos autor e réu, as duas partes do processo, negociando as regras do processo sem interferência do juiz. O único papel que o juiz vai exercer é de controlar os atos, de invalidar se tiver vícios, de negar a sua observação se tiver alguma violação a uma regra de ordem pública, diríamos assim. No calendário processual já é diferente. Já é um ato que não é apenas entre as partes, mas também com a participação do juiz. No calendário processual, o juiz também participa. Por isso que muda um pouquinho a ideia, porque seria um ato trilateral, ato onde as três partes participam. Olha o que é que diz o artigo 191 do CPC. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais quando for o caso. Deixa eu dar um exemplo. Eu estive recentemente em uma audiência trabalhista. E lá também essa figura do calendário processual, tranquilo, possível de acontecer. Nessa audiência, houve audiência, lá a audiência una, começa com a tentativa de conciliação, não havendo houve instrução. Chegando ao final, o juiz propôs a fixação de um calendário. Qual foi a fixação do calendário? Determinou o seguinte, olha, vou abrir espaço de 15 dias para vocês fazerem as alegações finais em prazo simultâneo. Então, até tal dia, vocês fazem as alegações finais e juntam ao processo, ok? As partes, tudo bem. Então, pronto. Depois que vocês fizerem, eu até tal dia vou emitir a sentença, ok? Pronto, foi feito um calendário processual. Através daquele calendário processual, o juiz fixou junto às partes, não é por ato automático do juiz, tem que ter a concordância das partes. Então, foi fixada uma data para a entrega das alegações finais e outra data para a conclusão, para a emissão da sentença. As partes cumpriram o prazo, o juiz acabou não cumprindo, né? Diversos fatores, em virtude de acúmulo de trabalho, etc., o juiz acabou não cumprindo. E a gente lembra, né, assim, tomando já conhecimento de informação, que adiante a gente vai discutir com mais propriedade, enquanto as partes têm que praticar o ato no prazo legal, porque se não praticar, vai sofrer alguma consequência no processo, vai perder o direito de fazer aquele ato, de praticar aquele ato, o juiz ele não tem essa mesma consequência. Os prazos do juiz a gente chama de prazos impróprios. A gente vai falar adiante um pouco mais sobre isso em outro momento, só estou antecipando aqui essa informação. Mas o ato do juiz ele é um ato com prazo impróprio. Se ele perder o prazo, mesmo assim ele vai ter que praticar aquele ato no processo. Okay? Voltando aqui ao que diz o 191 nos parágrafos. Parágrafo 1º. O calendário vincula as partes e o juiz. E os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais devidamente justificados. Nesse caso do juiz que não emitiu a sentença por um motivo justo e aí ele altera, né, esse prazo para ele. Segundo, dispensa-se a intimação das partes para a prática do ato processual ou a realização da audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. A data é designada no calendário com a presença das partes e do juiz. Então, todos já têm conhecimento sobre aquela data que vai ocorrer aquele ato. Então, não precisa de serem comunicados, de serem intimados para realizar o ato, porque eles já sabem qual é a respectiva data. Então, essa é a ideia do negócio jurídico processual. Okay? A gente vai parar por aqui, nessa segunda etapa, sobre os atos das partes, concluindo os atos das partes, para posteriormente a gente avançar aí e falar dos atos dos órgãos judiciários. Ok? Um grande abraço.